Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos falar sobre uma grande escritora da literatura brasileira, que é a Clarice Lispector. Ela é de origem judaica, nasceu em 1926 e faleceu em 1977. É uma ucraniana que veio para o Brasil ainda bebê. Ela morou no Recife e aos 15 anos se mudou para o Rio de Janeiro. Cursou Direito e trabalhou a maior parte da sua vida em jornais, escrevendo colunas. Aos 17 anos, Clarice Lispector publicou o seu primeiro livro. Sim, aos 17 anos. Ela é uma das principais autoras, um dos principais nomes da literatura brasileira, da ficção brasileira. Escreveu romances, crônicas, contos e uma característica muito importante é que a ação é um aspecto secundário na obra da Clarice Lispector. O que predomina é o fluxo da emoção das personagens, que acontece por meio de situações corriqueiras, e a partir dessas situações as narrativas se voltam para a interioridade, para o íntimo das personagens, que são majoritariamente femininas. A principal temática da obra da Clarice Lispector são as relações entre o eu e o outro, entre o eu e a família, e por ser obras que se voltam para o íntimo das personagens, nós podemos chamar de obras intimistas, onde há o intimismo. E o tempo das escritas da Clarice Lispector é alinear, ou seja, ele não segue uma linha tênue. O autor está narrando, depois a personagem se lembra de algo e volta no tempo, depois continua com a narração, talvez venha mais alguma lembrança, então há flashes. E também existem monólogos interior. Quando acontecem essas lembranças, esses pensamentos, essas intuições dos personagens, nós podemos chamar de monólogos interior. E há também construção de imagens, que essas construções ocorrem por meio de metáforas, personificações, antíteses, paradoxos, elementos simbólicos. Inclusive, elementos simbólicos nós vamos falar muito daqui a pouco. Mas o que é uma característica muito marcante na obra da Clarice Lispector é a epifania. É o momento em que a personagem tem uma revelação, ela se dá conta, ela toma consciência de algo e normalmente isso acontece em uma situação corriqueira, em algo banal do dia a dia. Para a gente entender um pouquinho mais sobre a obra da Clarice Lispector, pessoal, nós vamos falar sobre o conto Amor, que ela escreveu. Esse é um conto intimista que promove reflexão sobre a vida. O conto mostra a Ana, que é a principal personagem, a protagonista do conto. Ela é uma mulher, uma dona de casa, uma mãe, aparentemente normal, que está tudo certo na vida dela. Ela tem uma família, tem filhos, tem um marido, tem um apartamento. E a vida dela se baseia em cuidar da família, cuidar da casa, fazer compras. Então o conto começa mostrando, o narrador começa falando que há um momento perigoso na vida da Ana, que é o momento em que o marido foi trabalhar, que os filhos foram para a escola, que a casa está limpa e que ninguém mais precisa da Ana. Inclusive, o conto fala que a casa da Ana tem a função de se sujar, de se manter suja para a Ana ter a função de manter ela limpa. E a árvore que a Ana plantou zomba da cara dela. Então, o conto faz uma construção de imagem através da personificação de objetos inanimados, como a casa, a árvore. Esses objetos ali no conto, o narrador está mostrando eles como tendo atitudes que pessoas teriam, né? Se manter suja, zombar. Objetos não fazem isso, pessoas fazem isso. Então, tem uma característica de personificação. Agora, voltando ao momento perigoso da Ana, por que o momento em que ninguém mais precisa dela é perigoso? Por quê? Porque aí ela não precisa ser mãe, ela não precisa ser dona de casa, ela pode ser quem ela é mesmo. E aí fica a pergunta, quem é Ana? Por que é perigoso ser Ana?
a epifania nesse conto, que é aquilo que eu falei anteriormente para vocês. A epifania acontece ali por meio de uma situação corriqueira. A Ana está indo fazer compras de bonde e ela vê um cego mascando chiclete. E isso dispara um gatilho nela. Aí tem um quê de simbologia, porque a Ana viu o cego na escuridão, fazendo um movimento mecânico, automático, mascando chiclete. E ela se deu conta que ela também pode estar na escuridão e fazendo movimentos, tendo atitudes automáticas, vivendo numa rotina. Então, isso mexeu muito com a Ana, tanto que ela deu um grito, o ônibus parou e a sacola que ela tinha na mão caiu e os ovos que ela comprou quebraram. E ovo, pessoal, aí tem mais um quê de simbologia, porque o ovo é frágil, ele pode ser breve, assim como a vida da Ana pode ser. E aí a Ana se fez a pergunta, o que ela está fazendo com a vida dela? Porque a vida dela pode acabar num segundo, assim como esse ovo caiu. Então, continua a epifania, a Ana se perde, ela fica com medo. Ao longo do conto, há falas muito chocantes, há falas que mexem com a gente quando a gente lê. E o final do conto, ele é surpreendente. Aí eu te pergunto, tu quer saber mais sobre o final, meu caro aluno? Então leia esse conto, preste muita atenção, depois tu me fala o que tu achou da Ana e eu quero que tu me fala também, que tu anote aí no teu caderno quais as outras características que tu encontrou no conto Amor da Clarice Lispector.